Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, nossa audiência também. Tudo bem? E vocês como estão? Aqui perfeito, um dia lindo, maravilhoso, temperatura agradável pra gente curtir. Quem tá curtindo o sol hoje tá muito bom, né? Muito bom. Verdade. Clima de outono. Clima de outono, exatamente isso aí. Doutora Luciana, o assunto hoje é o sistema tributário complexo. E eu quero te falar nisso. Eu tava agora ouvindo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, falando sobre a questão. Há uma possibilidade de uma recessão no Brasil, né? E existe duas coisas ali que ele falou. Qual é o clamor do brasileiro hoje? Ele falou sobre anistia ou sobre o processo de reforma tributária. Ele falou casualmente agora, um pouquinho antes da nossa entrevista. O problema nosso da reforma tributária não é a reforma tributária, é o sistema engenhoso que existe no Brasil de cobrança de tributos, né? E eu fico imaginando, porque a gente tem outro negócio, outra empresa aqui com a patroa. Por exemplo, tu vai comprar um determinado fornecedor e muitas vezes tu fica pensando, mas o fornecedor de Santa Catarina ou do Paraná ou de São Paulo é um pouquinho mais barato que o Rio Grande do Sul. Mas quando tu Uhum. compra da empresa do Rio Grande do Sul, tu tem a não diferença de CMS que vem de outros estados. E eu fico, às vezes a gente se ilude com o preço, mas na chegada do produto, a formação de preço de venda, acaba demonstrando que às vezes tu compra de um vizinho teu aqui, é mais barato tu comprar de fora, não é isso? É isso. E tu toca num assunto assim fundamental, inclusive agora quando a gente está falando de reforma tributária, um dos assuntos então, né, do momento. A prometida simplificação não virá a acontecer. Não adianta a gente, vamos dizer assim, é como se acreditar em coelhinho da Páscoa, agora que passou a Páscoa, né? Na verdade, o que a gente tem aqui no nosso Brasil? O Brasil sendo ainda Brasil. A legislação foi aprovada, a forma de que tu está colocando agora de precificação, qual é o fornecedor que eu posso comprar e como é que o preço chega até aqui, um estado diferente do outro, isso vai mudar? Vai, porque a gente tem uma unificação de tributos que está aí, né, vai começar o ano que vem, mas isso vai simplificar? Não, talvez a gente só troque o problema, em vez de falar em estados diferentes, a gente comece a falar de regime tributário. Me ocorre aqui citar tu talvez não compre mais de empresas do Simples, porque elas provavelmente não vão gerar crédito de tributos para você. Então, por mais que o produto dela pareça mais barato, na hora de fazer realmente a conta, vale mais a pena tu comprar de um lucro presumido, de um lucro real. E aí tu começa a esmagar, vamos dizer assim, as empresas pequenas, É. né, de uma forma que elas nem estão pensando, nem estão se preparando. E aí, nosso programa aqui é muito importante, a gente começar a trazer os alertas para que o ano de 2025 as empresas façam, vamos dizer assim, o dever de casa, né, traçando um planejamento, uma estratégia tributária, tanto para o momento atual, quanto para a recuperação de o que foi pago errado no passado, porque a legislação É. ainda é a mesma, então vai ser mais fácil recuperar agora. Não deixar para o ano que vem que essa recuperação pode ter uma legislação diferente, tu provavelmente vai postergar isso para muito para frente. É. Ano que vem tu vai ter regras novas. Qual é o fornecedor que vai melhor atender a tua competitividade na hora de fechar a conta? Então, tu já ter programado isso, alertando teus fornecedores, olha, se tu não mudar o regime tributário da empresa, ou não fizer uma opção pelo IVA, talvez eu não possa mais comprar de você. Ah, Você tem que se interessante. preparar agora, né? E talvez o teu fornecedor não esteja pensando nisso. E se ele pensar, ele se adequando, você não precisa mudar de fornecedor. Bem, São olha, bem, conversas necessárias. tu tá falando um detalhe assim que eu tô me vendo no que diz respeito à questão, tu sabia de onde tu compra, que tributação está sendo gerada, porque às vezes, né, doutora Luciana, eu acho que o parceiro amigo da empresa, ele é um parceiro para atender nas horas boas e ruins. E esses alertas que você está falando, pô, empresa, o supermercadista, o dono da grande ferragem, da grande empresa de material de construção,
se ele gosta daquele fornecedor, é interessante emitir esses alertas, justamente isso. Olha, o contador está me alertando que tal coisa está alterando, uma determinada empresa já mudou o formato de tributação, de cadastramento de produto, o KNAI está trocado para atender uma tributação diferente e tu está fora disso. Isso está me gerando um custo a mais e uma dificuldade de produzir, daqui a pouco, de compra e venda de material. Como é importante a gente também entender o que o parceiro da gente também está pensando, né? Muito importante. A nossa legislação tributária está nos empurrando. De qualquer jeito, teremos que ter esse olhar e essa preocupação. E quando a gente fala em se preparar para a reforma, a gente na Tax Group já entregou mais de 150 projetos de planejamento e apresentação de cenários sobre como a empresa vai ficar com as regras da reforma em cada ano de implementação, como ficaria a precificação com os fornecedores atuais, quais fornecedores vão ser mais pesados tributariamente, para ela chamar já esses fornecedores para uma mesa de conversas e apresentar os números. Então, quando a gente fala de planejar a reforma tributária, às vezes eu me impressiono numa conversa com os empresários, empresas fortes, empresas grandes, eles, não, mas isso ainda não tem nada certo, isso vai ficar, ano que vem o governo ainda vai, com certeza, empurrar para frente. É aquela coisa, assim, sabe, vamos ver o que vai dar. Mas, na verdade, já temos um projeto de lei complementar aprovado, que é o 214, já temos muitas coisas que a gente já pode estar olhando. Apresentar os cenários para o empresário, entender que se o teu fornecedor está correto, se ele também não recolheu o tributo, tu também vai prejudicar a tua recuperação de crédito. Lembra, a gente falou num programa anteriormente do split payment, né? Então, se tu pode ter feito certo, mas o teu fornecedor não fez, tu não recupera, então é uma forma de a sociedade se vamos dizer assim, fiscalizar. Bem isso aí. Que coisa interessante isso, né? E a questão tributária também envolve não só essa escolha, mas é importante a gente tentar entender isso, né? Eu queria entender um pouquinho sobre o KNAI, doutor Luciano. Eu sei que não é bem o tema que eu estava preparado aqui, mas o KNAI, muitas vezes, eu vi que nós tivemos aqui na rádio um assunto que tivemos que analisar o KNAI, não só da atividade principal, mas nas atividades secundárias da empresa. E que isso poderia ou não poderia me criar alguma dificuldade no futuro de participar de alguma licitação, ou tanto privado como público, né? Como é importante a empresa que está me ouvindo, quem está me ouvindo, os empresários que estão me ouvindo, advogados, contadores, essas coisas, olharem essas tabelas, não sei se anualmente, e ver como está e qual o desdobramento do KNAI que eu estou usando, né? Com certeza. Quando a gente fala nesses detalhes, vamos dizer assim, mais técnicos, a gente fala num planejamento mais assertivo, mais detalhado. Vamos usar uma analogia aqui. Quando a gente ouviu aqueles exemplos do sorvete do McDonald's, que não é mais sorvete, é uma sobremesa láctea, né? A gente está falando de NCM, de mudar nome de mercadoria. A gente pode aplicar a mesma lógica quando a gente fala de KNAI, quando a gente fala de outras características da empresa que vão montando aquela empresa para mim saber qual é a forma de tributação, o que ela tem de benefício, o que ela não tem, onde é que ela se enquadra ou não se enquadra, o que ela pode ou não pode fazer. E outra coisa, o olhar não só tributário, mas empresarial, né? Aquilo como sociedade, a organização societária, a forma como ela se organiza dentro dos diferentes KNAIs, a atividade produtiva rural, por exemplo. Dentro de uma atividade rural, tu pode segmentar em KNAIs diferentes, né? E assim tu ter uma inteligência tributária melhor, adequando a cada etapa da produção a uma forma de tributação e não colocar tudo num balaio só. Sim. E simplesmente entrar daqui a pouco numa tributação mais cara, né? Parece mais simples, mas nem sempre o simples é o mais eficiente. Quando tu traz o KNAI, é bem sobre isso. E uma atividade rural que nós temos aqui em grande escala na região, tu tem atividades diferentes dentro da mesma propriedade, né? Muitos trabalhos interessantes a gente tem apresentado no sentido de segmentar para o produtor
Como é que ficaria se a gente segregasse essas atividades É. e tu organizasse a documentação contábil aqui para a gente ter uma tributação mais eficiente? Você não está sonegando, você está, pelo contrário, cumprindo tudo que a legislação manda, mas de uma forma mais inteligente. É. Né? Fechando com o início da nossa conversa, a única forma do contribuinte, de quem realmente produz no nosso país, conseguir se defender, vamos dizer assim, do governo, é tendo estratégia, é tendo um planejamento, é entrando dentro, vamos dizer assim, né, da contabilidade, trocando ideias com o contador, com o É. advogado tributarista, para ver a melhor forma. Deixa eu te perguntar uma coisa aí agora. Nós estamos falando de parte externa e interna da empresa, mas eu quero falar do grupo ou do corpo societário da empresa. Às vezes uma empresa é familiar, vem pai e filho, vem casal mais filho, daqui a pouco é o casal mais filhos casados, que aí existem os agregados, e todo mundo acha que da mesma vaca sai o leite para todo mundo e que o que faz a ordenha é aquele que é o responsável pela vaca dar o leite, mas eu que planto milho, que trago a ração, que faço outra atividade paralela, eu não tenho tanto compromisso. Eu queria entender o compromisso dos sócios da empresa. Que isso às vezes é bom a gente parar e tentar de alguma forma achar e isso ser mais transparente sobre a responsabilidade, a atividade e também do sócio conhecer na real o que a empresa está fazendo e como está hoje, né? E começando por saber quem são os teus sócios, né? Tô pensando numa família que naturalmente os pais começaram, os filhos foram crescendo dentro da atividade, né? Eles trabalham lá desde criança, desde sua infância, hoje já são adultos, já têm seus próprios cônjuges, já têm seus filhos, talvez, e aquela estrutura só cresceu, mas ninguém parou para pensar em sociedade, em uma empresa realmente. E aí o que vai acontecer? Começa que tu nem sabe quem são os sócios. A esposa do filho é sócia também dentro, né? E o patriarca, a matriarca também tem que lembrar disso. Será que está adequado isso? E qual é o papel de cada um dentro disso? Eu quero efetivamente que sejam esses os sócios. Tem uma forma para mim pensar isso, chamar essa família para uma conversa e entender se faz sentido ou não faz sentido. Na hora que esses patriarcas quiserem diminuir um pouco sua atividade, aos pouquinhos, né, deixando para a sucessão cuidar, como é que vai ser essa transição, né? Como é que vai ser a inteligência, não só a tributária, que é fundamental, mas a inteligência também para evitar desgastes, para evitar brigas, e isso talvez coloque até o próprio fazenda, enfim, o empreendimento todo, né, em risco em razão de uma falta de conversa, uma falta de preparação melhor. Como isso, olha, eu tenho dois amigos aqui que tiveram há muitos anos atrás a preocupação de fazer a transição da empresa para filho e também pensando nos netos e consequentemente nos cônjuges deles, né? E eu me lembro que um deles me disse assim, ô Fábio, a coisa mais difícil que eu tô tendo não foi crescer a empresa, foi fazer a transição. Ou pensar, não é fazer, é pensar na transição. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, tem uma grande fábrica aqui na região sul. Semana passada eu conversei com um executivo da empresa e ele me disse o seguinte, não, os sócios resolveram que eles não vão mais ser executivos da empresa. E que eles me contrataram, esse amigo foi contratado por uma empresa já de mais de 50 anos, que ele será o novo CEO da empresa, o gerente da empresa, o administrador da empresa. E os sócios ficarão no conselho administrativo. Também não é uma coisa feia, mas é uma coisa necessária de se pensar, né? Na profissionalização da empresa, justamente para que não haja perda da qualidade da empresa, né? Como tu falaste, da rentabilidade da empresa, que não haja divisão, que os sócios todos pensem iguais, né, doutora Luciana? Com certeza, e um exemplo que tu deu é muito bom, e pode ser que nenhum dos filhos da sucessão esteja preparado ou queira
seguir, vamos dizer assim, né, tocando os negócios, não tenha nem talento para isso, quer fazer outra coisa, e está tudo certo. Só que tudo precisa ser colocado às claras. Esse filho, essa linha, vamos dizer assim, que não quer seguir na administração, ela vai seguir recebendo, né, alguma participação adequada ali com a situação da empresa, vai colocar alguém para tocar os negócios, pode ser já da sucessão, pode não ser, pode ser de fora, tudo isso planejado, pensado de como vai ser feito, né? Outra situação, por exemplo, a participação, né? Eu não tenho empresa alguma, eu estruturo uma holding daqui a pouco. Uma holding é o quê? É uma estrutura de empresa pensada, junta com a nossa conversa ali dos quinais, os segmentos da empresa, a cada etapa ela ter a sua eficiência tributária, e daqui a pouco isso conjugado com o planejamento dentro de quem vai cuidar do quê, quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar, como vai ser a distribuição dos lucros e prejuízos, né, desse negócio, tudo isso já colocado na mesa e pensado. Junto com a preparação para a reforma tributária, que a gente tanto fala, né, tem que também haver uma reestruturação da empresa. A empresa que melhor se prepara é a empresa que mais vai ter sucesso ali na frente. Então, enquanto os outros estão discutindo problemas de como se organizar, de quem trabalha, quem não trabalha, de eu nem sabia que isso aqui era sócio e não era sócio, os outros que se organizaram já estão pensando em outras coisas, já estão evoluindo, vamos dizer assim, tem problemas, né, de outras fases do negócio para resolver. E como a gente brinca, né, Brasil não é para amadores. Então, Não se a é. gente ficar para trás, a gente vai ser atropelado. A legislação está mudando, a reforma tributária está trazendo uma estrutura absolutamente diferente de fazer negócio, não é só tributária, é como fazer comércio. A gente está tratando disso. É. E se eu não estruturar minha empresa para isso, não souber também quem dentro da empresa pode e não pode ter ou não ter participação, eu também fico à mercê do futuro e do que for acontecer conforme o vento levar. E tu sabe que é um negócio interessante a gente pensar sobre isso. Viu? Olha, eu cada vez que chega as guias de pagamento de imposto aqui na rádio, eu enlouqueço. Eu digo, mas da onde veio isso? Da onde O veio sócio, isso? aquele O sócio que meu não quer saber sócio, como é que foi com a o meu empresa, sócio, ele está ali para arrecadar, e se tu não pagar, ele vem com multa em cima e pesado. eu tenho um sócio que leva 30%, eu acho que em média, hoje em dia 37, 30 e poucos por cento da renda de todo mundo, né? E se eu não pago, me penaliza de tal forma que eu fico embretado, né? Tu não trabalha, É. tu não segue com o teu negócio. Que coisa louca. Doutora Luciana, eu acho interessante nós falarmos sobre isso e falamos sobre reforma, mas uma das primeiras reformas, eu acho, primeiros olhares, nós temos que fazer para dentro de casa, né? Bem isso. E chamar o contador, né? Daqui a pouco ouvir um outro contador, uma pessoa, daqui a pouco de pensamento diferente. E eu acho que isso é importante, a gente ter uma ideia de como a gente pode melhorar no dia a dia das nossas coisas acontecerem. Com certeza. São conversas necessárias, importantes, que vão garantir que um negócio de uma vida inteira se perpetue e que aquele plano de tu ter, vamos dizer assim, um negócio que vai dar sustento para os teus netos, para os teus bisnetos, que isso realmente aconteça. São conversas como essa que fazem sonhos como este depois acontecerem. Que coisa interessante. Muito obrigado pelo carinho, um bom trabalho para ti e a gente volta a falar a qualquer momento. Com certeza. Obrigada também. Estamos às ordens. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Essa é a doutora Luciana Pereira da Costa.